Olá, nossa aula hoje é sobre o objeto do conhecimento progressão aritmética, onde vamos aprender a fazer a inserção, a interpolação de meios aritméticos e também a soma de n elementos de uma PA finita. Então, para começar, vamos trabalhar com interpolação através de um exemplo. No primeiro semestre de um ano, a população mensal de uma montadora está na forma de uma PA crescente. Em janeiro, a produção foi de 18 mil carros e em junho, a produção foi de 78 mil unidades. Qual foi a produção nos meses de fevereiro, março, abril e maio? Observe que o problema, ele já dá para a gente aqui, olha, que a sequência formada nessa produção é de uma PA, uma progressão aritmética crescente. Com isso, se eu tenho o primeiro mês, que é janeiro, que é a produção de 18 mil carros, e tenho a produção de junho, que foi o sexto mês, que foram 78 mil unidades, a questão é que você faça aqui a interpolação, ou seja, como inserir os meios que estão entre os dois extremos de uma sequência conhecida, que é uma progressão aritmética. Vamos para os dados do problema, né? Não, o primeiro elemento, que é o primeiro termo dessa PA, é a produção do mês de janeiro. A questão já me dá a produção do mês de janeiro, que dá 18 mil carros, 18 mil veículos. Já no último mês, que é desse caso representado por AN, que a gente já conhece também no problema, já que estamos falando do primeiro semestre, o último mês é o mês de junho. E nesse caso a questão já me dá que a quantidade produzida no mês de junho dá 78 mil veículos. E eu quero saber se a questão é formada pelos primeiros 6 meses, eu já tenho N também, que é a quantidade de elementos da minha sequência. Agora fica faltando só saber qual é a produção do mês de fevereiro, que é o segundo termo da minha sequência, o do mês de março, abril e maio. E aí a minha sequência aí, o que eu quero é fazer a interpolação, ou seja, interpolar nada mais é do que inserir meios que você... A quantidade vai depender do problema. Nesse caso, nós estamos inserindo 4 meios aritméticos entre os dois que nós já temos, que é o de janeiro e junho. Vamos pegar esses dados e inserir no termo geral de uma PA. Porque se eu descobrir a razão, se eu já tenho um primeiro termo, se eu descobrir a razão de quanto em quanto está sendo adicionado para encontrar o termo seguinte, eu consigo fazer a inserção aí, ou seja, eu consigo fazer a interpolação dos meios aritméticos nessa minha sequência, nessa minha progressão aritmética. Então vamos lá, termo geral de uma PA, AN é igual a A1 mais o número de termos menos 1 vezes a razão. Já vimos isso na última aula, fazendo a substituição. O AN nesse caso é o sexto termo, que é o último termo da nossa PA. O primeiro termo da PA, a questão já me dá que é 18 mil. O número de termos também eu já tenho, que é N, que é 6. Fazendo a substituição aí do sexto termo, que é o mês de junho, por 78 mil. E resolvendo parêntese, ó, 6 menos 1. Nós temos aqui 6 menos 1, 5. E repete a razão. Para encontrar aqui a razão, eu passo esse 18 mil para o primeiro membro, ele troca a operação. Está somando, passa subtraindo. Fica 78 mil menos 18 mil é igual a 5 vezes a razão. Fazendo essa subtração, temos que 78 mil menos 18 mil dá 60 mil, que é igual a 5 vezes a razão. Como o 5 está multiplicando, se eu quero encontrar a razão, eu passo esse 5 para o segundo membro com a operação inversa, né, para o primeiro membro. Vai ficar 60 mil dividido por 5 é igual a razão, igual a 12 mil. Agora é só fazer a inserção aqui na nossa PA, que a gente já tinha a sequência, e descobrimos aqui que a nossa PA nada mais é do que o primeiro termo 18 mil, o segundo termo que é a produção do mês de fevereiro, é só somar 18 mil mais a razão que é 12 mil, vai dar igual a 30 mil. 30 mil mais 12 mil eu encontro o terceiro termo que vai ser o mês de março, 42 mil. 42 mil mais 12 mil a gente tem aí 54 mil que é a referência do mês de maio, do mês de abril. E o mês de maio, 66 mil. E assim a gente fez a interpolação de meios aritméticos entre dois meios que a gente já tinha, que eram os dois extremos, né? Janeiro e junho. Bom, dando continuidade, a gente dá mais um exemplo aí em relação à interpolação aritmética. Interpole 6 meios aritméticos entre 7 e 42, de modo que o primeiro termo seja 7 e que o último termo seja 48, que é o oitavo termo. Então, com isso, porque se eu estou interpolando 6 meios e eu já tenho 2, o último termo a gente sabe que é o oitavo, porque é uma sequência em que você interpola 6 meios entre 2 já existentes,
contabilizando os dois meios, os dois termos da sequência com 6 que eu vou inserir, vai dar 8. Então, aqui a gente tem quais são os termos desse problema. O primeiro termo é o A1, que é igual a 7. O oitavo termo é 42. O número de termos da sequência, novamente, eu tenho dois termos, estou inserindo mais 6. Então, o número de termos vai dar quanto? 8. E a nossa sequência fica assim, onde você já sabe o primeiro elemento, vamos fazer aqui a substituição. Eu já tenho aqui o primeiro termo e já tenho o oitavo. Vou inserir mais 6 meios aritméticos entre esses dois. Mais uma vez, eu só preciso encontrar quem aqui? A razão. Encontrando a razão, eu sei de quanto em quanto eu vou somando para adicionar e encontrar o próximo termo da minha PA. Então, eu faço a substituição aqui dos termos que eu já tenho, que é o A1, o A8 e o N, na minha PA. Vai ficar A8 é igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. O oitavo termo eu já tenho, que é 42. O primeiro termo da PA também nós já temos, que é 7. E subtraindo aí é 8, que é o número de termos, menos 1 vezes a razão. Resolve o parêntese, 8 menos 1, 7. Aqui agora eu posso passar esse 7 que está aqui, somando, eu posso passar para o primeiro membro com a operação inversa. Vai ficar 42 menos 7. E isolei no primeiro membro apenas o que está acompanhado de R, que é 7 vezes a razão. 42 menos 7, 35. E aí fica 7 vezes R é igual a 35. Então, para descobrir o IR, é só passar o 7 que está multiplicando ou dividindo, a operação inversa. 35 dividido por 7, 5. Daí encontramos a razão. Se a razão é 5, basta pegar o primeiro termo e sair adicionando 5 unidades para encontrar cada termo seguinte. Vai ficar dessa forma. O primeiro termo é 7, somando 5, 12. O segundo termo é 12. O terceiro termo, se eu somar 12 mais 5, 12 mais 5, 17. 17 mais 5, 22. 22 mais 5, 27. 27 mais 5, 32. E 32 mais 5, 37. E assim eu consegui fazer a interpolação dos meios aritméticos entre os dois extremos que eu já tinha no problema. Temos mais uma questão aqui envolvendo meios, interpolação aritmética. Mais uma vez, você se sentindo já confortável, já se sentindo confiável, você pode dar uma pausa no vídeo e tentar resolver o problema e depois verificar se a solução está correta. Nessa questão, a terceira, estamos pedindo quantos múltiplos de 4 existem entre 101 e 401. Mais uma vez, eu tenho dois termos de uma sequência. Sei que ela é uma PA porque ela está sendo de múltiplos de 4, então ela está indo de 4 em 4. Então, se eu quero saber quantos múltiplos tem aí, eu quero saber uma interpolação que eu posso fazer entre esses dois meios aritméticos. Se eu já tenho dois extremos, eu vou fazer agora a inserção de quantos desses meios para poder encontrar esse número de elementos. Lembrando, se é entre 101 e 401, na realidade nós nem temos ainda os dois extremos, porque tem que ser múltiplo de 4. Então, o primeiro elemento aí, nesse caso, quem é o primeiro número que vem depois de 101, que é múltiplo de 4? 104. Lembrando que para ser múltiplo de 4, basta analisar os dois últimos algarismos. Para um número ser múltiplo de 4, os dois últimos algarismos, que é a parte da dezena, tem que ser múltiplo de 4. Terminou em 0,4, então esse número é divisível por 4. Então, nós começamos aí a nossa sequência a partir dele. Se eu quero os múltiplos de 4, entre 101 e 401, o primeiro elemento da nossa sequência será 104. Quem será o último elemento? Não vai ser 401 porque ele não é múltiplo de 4. O número menor que 401 e que é múltiplo de 4 é 400. O número de termos e a razão a gente já sabe que se são de 4 em 4, a razão é 4. E agora o número de termos é o que eu quero saber, o número de múltiplos que tem nessa sequência de 4, né? Quantos múltiplos de 4 nós temos. Então, vamos agora fazer a substituição para encontrar n. Porque se eu encontrar n, eu encontro justamente quantos números eu tenho múltiplo de 4 entre 101 e 401. Fazendo a substituição no termo geral, repete a fórmula. E aqui nós temos o último termo dessa PA, que é múltiplo de 4, é 400. O primeiro elemento é 104. N é o que eu quero descobrir. E a razão a gente já tem aqui, que é 4. Fazendo aqui agora, para eliminar o parêntese, eu não posso subtrair n menos 1. Então, eu faço aqui, olha, a nossa multiplicação, né? Esse termo por esse e esse por esse. Para eliminar o parêntese, eu multiplico 4 por todos os elementos pela propriedade aí distributiva, né?
Vamos lá, repete o 400 e o 104, fazendo a distributiva, é 4 vezes n, 4n, menos 4 vezes 1, 4. Agora que eu eliminei o nosso parêntese, eu posso isolar tudo que tem n de um lado, que não tem n do outro lado da igualdade. Mas vamos primeiro resolver aqui o 104 menos 4. Aqui. Posso repetir o 400. E esse 104 eu posso subtrair desse 4 que não está acompanhando de n. Fica 100 e repete o 4n. Daqui agora eu posso isolar esse n passando 100 para o primeiro membro. Vai ficar 400 menos 100 é igual a 4n. 400 menos 100 dá 300. E passa o 4 dividindo agora, porque ele está multiplicando por n. Então eu vou passar dividindo, vai ficar 300 dividido por 4 é igual a n. Logo n é igual a 75. Então podemos concluir aí que entre 101 e 401 existem 75 números que são múltiplos de 4. Bom, nós vamos entrar agora na soma dos termos de uma PA. Como é que eu faço para somar os termos de uma PA que é finita? Gauss foi um famoso matemático que viveu em 1777 a 1855. Um certo dia, quando ele tinha 8 anos, a professora dele, querendo manter a turma em calma, porque turmas de primeiro ao 5º ano, né, turmas ainda com aquela energia, então a professora, para manter essa turma calma, pediu para que todos os colegas da turma somassem os números de 1 a 99, somassem todos os números de 1 a 99. Poucos minutos depois, Gauss respondeu certo. E a professora ficou abismada. Mas vamos ver como foi que Gauss, aos 8 anos, conseguiu fazer a soma dos números de 1 a 99, de 1 a 100, como a professora solicitou, em poucos minutos. O procedimento utilizado por Gauss foi o seguinte: ao invés de fazer a soma de 1 em 1 algarismo, ele pegou os extremos. Ele pegou o procedimento que ele utilizou, ele pegou 1 mais 100, o primeiro elemento mais o último, encontrou 101. Somou o segundo elemento da sequência com o penúltimo elemento, e aí ele encontrou também o quê? Aí 99 mais 2, 101. Somando o terceiro elemento com o antepenúltimo elemento, ele foi fazendo esses elementos equidistantes, os que estavam nas extremidades, e somando os valores dele, encontrando sempre o mesmo valor. 98 mais 3, 101. Se você observar essa sequência e permanecer, você vai chegar no meio da sequência, vai ter quem? 50 e 51, que somados também dá 101. Então Gauss percebeu que, como você tem aí, de 1 a 100 são 100 parcelas, mas se ele pega de 2 em 2, ele reduz a quantidade de parcelas para 50, e ele consegue encontrar algo comum a toda essa soma, que todas essas 50 parcelas elas vão ser equivalentes a 101. Com isso, ao invés de fazer todas as somas de uma por uma, ele conseguiu encontrar um padrão, e desse padrão ele fez o quê? 50 parcelas, cada uma valendo 101, equivale a 50 vezes 101, que é igual a 5.050. E sem precisar fazer a soma de uma por uma, como muitos colegas que naquela faixa etária não conseguiram fazer por esse procedimento, ele chegou num resultado em que chamou a atenção de todos. E esse procedimento facilitou para todos até os dias atuais, porque é uma fórmula surpreendente que permite somar todas as parcelas, todos os termos de uma PA finita. Então, se a gente tem uma PA e essa PA é finita, nós podemos somar da seguinte maneira. Basta pegar o primeiro elemento, como o Gauss fez aqui, ó, somar com o último elemento, ó, é a soma do primeiro elemento com o último elemento, vezes o número de termos. Observe que quando ele pegou o primeiro mais o último, no final ele conseguiu, juntando de 2 em 2, ao invés de ter 100 parcelas, ele teve quantas parcelas? 50. Então, quando ele somar o último elemento com o primeiro, ele não vai ter o número de termos, ele vai ter o número de termos dividido por 2. Ele vai ter a quantidade de termos, só que como está sendo feita de 2 em 2, a quantidade de parcelas aí no seu problema reduz para metade, por isso que se divide por 2. E essa fórmula a gente usa para somar qualquer quantidade de elementos de uma sequência de uma PA, se ela for finita. E assim a gente vai ver através de um problema. Vamos ver? Exemplo. Calcule a soma dos 30 primeiros termos da PA. 4, 10 e assim por diante. Você já tem aí no problema os dados do problema. Primeiro que para encontrar a soma dos termos de uma PA, a gente acabou de ver.
Sn, porque se eu tenho aqui a soma dos 30 primeiros termos, n passa a ser conhecido aqui, porque n passa a ser 30. Se fosse a soma dos 10 primeiros termos, n passaria a ser quanto? S10. Se o índice aqui indica quantos termos eu estou somando da minha sequência. Então aqui, se eu quero a soma dos 30 primeiros termos, eu quero o S30. O A1 no problema, a questão já me dá. Olha aqui, o A1 é igual a 4. O número de termos, o problema também já me dá, porque ele quer a soma dos 30 primeiros termos, então N é igual a 30. Além disso, o A30 eu precisaria ter um problema, mas a questão não me dá. Então eu preciso fazer a substituição do A1 e do N no termo geral, para depois usar a fórmula da soma dos termos da PA. Porque eu só tenho o primeiro termo e tenho o N. Mas para poder encontrar a soma, eu tenho que ter o AN. E quem é o AN? O AN eu posso encontrar através da fórmula geral, que a gente já estava trabalhando nos exemplos anteriores. Então, olha, o A30, porque eu não vou substituir mais por AN, porque o N agora é conhecido, né? Se é os 30 primeiros termos. Então, A30 é igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. Então, o A30 é o que eu quero encontrar. O A1, o problema já me dá que é 4. Número de termos eu já tenho também, que é 30. E a razão, olha para a razão, olha. Se o primeiro elemento é 4 e o segundo elemento é 10, aumentou do primeiro elemento para o segundo 6 unidades. Como o próprio problema já me disse que é uma PA, então eu já tenho aqui a razão. Vai continuar nesse mesmo crescimento de 6 e 6. Então, nesse caso, agora é só fazer os cálculos. O A30 é igual ao primeiro termo, que é 4. Resolvendo aqui o parêntese, nós temos 30 menos 1, 29, e repete o 6. Vou fazer aqui a multiplicação agora. Repete o 4. 29 vezes 6, 174. E assim a gente agora encontra o AN nessa soma. Dá 178. Agora sim, se eu já tenho o 30º termo, a fórmula da soma agora eu posso utilizar. Quem é a soma dos 30 primeiros termos da PA? É o A1, olha aqui o A1, que é 4. O AN, que eu acabei de encontrar no problema, que eu posso substituir aqui, que é 178. Vezes o número de termo, olha aqui a fórmula, vezes o número de termo, que é N, que eu sei quanto é, que é 30, porque eu quero a soma dos 30 primeiros termos. Com isso, só fiz a substituição na fórmula, dividido por 2. Então, S30, que é a soma dos 30 primeiros termos da PA, é dado por... Resolvendo parêntese, aí é 178 mais 4, 182, vezes 30, dividido por 2. 182, 30 que eu posso já dividir por 2, aí, que é uma multiplicação, fica 15. E 182 vezes 15, 2.730. Bom, além dessas questões, vocês podem também estar resolvendo o questionário que eu estou encaminhando para vocês no Google Formulário. Façam em casa, exercitem, todas as dúvidas vocês encaminhem para que a gente possa estar fazendo esse feedback e estar caminhando novas formas de resolução. E a próxima aula vou estar corrigindo junto com vocês esse questionário que vocês vão tentar fazer em casa. Um abraço.